Toda mulher que se diz carente não está pedindo afeto. Está Ai, ai. Enfim, de qualquer forma, isso aí só serve pra me mostrar, né? E pra revelar pra vocês. Bom, o Brasil é hipócrita, né, parceiro? Eu fico o dia todo, porra, entendeu? Me recuperando do burnout. Eu tô fazendo live direto, né? Descansa, hora 8 horas, porra, entendeu? Eu vou ver se eu vou comer alguma coisa. Eu não tô comendo agora, né? Faço. Acontece, era solteiro, tá ligado? Era solteiro e não me misturo com gente que não vale nada, entendeu? E ninguém fica puto. Acontece. Aí, por ficar me julgando, pô, tá vendo sacanagem 8 horas da noite? Sim, era solteiro, entendeu? Mas a porra do Tribunal do Afeto não quer saber, não, entendeu? Isso aí era só me lembra, era a N tipo de punição, né? E toda mulher recém-convertida, né? É fazer, né? Sobre o tipo de pornografia. Mas, brother, é justamente isso. Era solteiro, velho, entendeu? Esse é engraçado, né? Elas não querem dar uma posição de mulher submissa, né? E vai cuidar da asa do ara e do ara, né? E vai dar uma de dona de asa, né? Mas elas eram, elas eram digital, eu era TIV, eu era TIV, isso é muito engraçado, né, meu parceiro? Caralho. Ou seja, mano, é engraçado, né? Ou seja, era solteiro, não pode nada, né? Aí, quando os caras ficam fazendo vídeo pra internet dizendo que o homem não pode nada hoje em dia, vocês querem dizer o quê? Vocês estão certos? Pô, mas então, vocês estão certos em tirar tudo dos caras pros caras fazer vídeo e automaticamente traz a razão pros caras e tira a razão de vocês. Então vocês estão certos em perder a razão pros caras. Porra, era arara, hein? Puta que pariu. Era isso aí. Eu te falo, não tem jeito não. Esse país aí já era, tá ligado, parceiro? Ou seja, você, pra comer um monte de mulher por sem preço, né? E vende o corpo, aí pode, né? Riscada pegar a doença, né? Riscada tomar um boa noite Cinderela, né? Mas você, pô, é dentro dessa asa, pô. Venda e você acha e vê, aí não pode não, né? Ou seja, isso daí também só reafirma ela parada, né, pô? E teve uma invasão, né, de Wi-Fi, né, mano? E senão ninguém saberia o que eu tô fazendo não, né? Cara, vocês são tão... mano, então é isso aí, entendeu? Tão temperatura ambiente. É isso aí. A mulher empoderada. Nossa, eu iria saber, mano. Eu iria saber, pô, onde é que a lógica de vocês faz sentido do viu. Viu? Viu? Eu tenho razão? Porra, todo mundo mó tempão, filho. Né? Ai, ai. Ai, ai. Ela pede Olha só, atenção. só vou repetir, eu já disse antes, hein? Porque parece que vocês não entendem, né, cara? Era solteiro, tô dando meu quarto mó tempão justamente pra evitar isso, mas não tem jeito, né, cara? Não tem jeito. É só abrir o conteúdo adulto, mano. Era vem igual míssil, né, viado? Eu te falo, isso aí, era prova mais que eu tô certo. Prova mais que tá pouco. Ai, ai, final. Enfim, era de qualquer forma, eu só sei de uma coisa. O nome, entendeu? O nome de azado, entendeu? Itaí não é meu não, tá? E eu não tô azado, eu nunca fui azado e justamente por isso eu evito pessoas, entendeu? Esse é uma exceção, entendeu? Enfim, era somente em conhece o vazio dos outros, entendeu? Pode liderar, entendeu? A estreva alheia, entendeu? Eu vejo, parceiro, minha vida ultimamente está sendo gerenciamento do into dos infernos, entendeu? É isso aí, cara. Mas foda-se, cara. Eu já te falei mais cedo. Eu sou um ara, meu parceiro, entendeu? Eu sou um ara solteiro. Eu não tenho obrigação por um marmanjo, não, entendeu? Nem uma mulher, porra, adulta, por nem um homem adulto, não, cara. Entendeu, cara? Se vocês acham, pô, eu tenho que defender mulher, eu tenho que defender mulher, porra. Hoje em dia, pô. A mulher, pô, tem toda uma rede de estrutura, pô, pra ajudar ela, cara. Entendeu? O homem não, o homem tá sem nada. Eu te falo, não tem que dar super-herói de random aleatório, não. Ainda mais de pessoas que já falaram mal de mim, cara. Não, tem que aceitar, porra, mulheres, porra, e, pô, muito provavelmente já me condenaram e riram de mim, mas eu, seja lá o que for, não, cara, entendeu? Até porque, vamos parar pra pensar, digamos que arranjasse uma mulher pô, e não fosse daí, certo? Entre aspas, né? Eu vou botar aí, porra, de manhã cedo o cara surta, certo? Fica, porra, falando alto aí, porra, brigando com a mulher ou o irmão.
Durante o dia, pô, né? Você sabe, né? Ela dinâmica, né? Gemido e riso, né? O dia todo, né? Até entrar na parte da tarde. Entra na parte da tarde, meu tio fica falando alto pra espalhar pro mundo e tá trabalhando. Pô, meu irmão, em trabalho não precisa não ser tá trabalhando, não. Chega durante a noite, porra, ou a mulher surta, ou meu pai, pô, arranja uma situação, pô, eu vou me dispor, o meu pai, o meu tio. Eu te falo, imagine uma mulher, pô, numa situação, porra, né? Porra, ela vai surtar também, meu parceiro. Até porque, por mulher, por não tem essa paciência, eu tenho não, cara, entendeu? Então, cara, entendeu? Se foda, cara. Então, cara, vocês falam, pô, eu tenho que ter mulher, cara, imagine uma mulher nessa situação, pô. Eu faço até um bem pra sociedade em ficar solteiro, cara, entendeu? Pô, e minha solteirice não é só a defesa pra mim, é a defesa pra não botar a mulher num sistema aótico desse aí, entendeu? Então, cara, me dá licença, entendeu? Me dá licença, eu vou passar o meu conteúdo e é isso aí. E aqui está o núcleo. Ai, ai, deixa eu ver aqui. Freud não Conteúdo do dia. de ponto de Deixa eu ver aqui. sentir culpado Ai, ó. por exigir reciprocidade. Ó, sim, ó, peraí. Se eu não achar nos meus, eu acho no original, tá? Para homens Não tem nenhum problema não, tá? Vocês não vão ficar sem conteúdo, não. É simples assim. precisa vencer. É isso aí, cara. Deixa eu botar aí na porra do original aqui. Eu já sei mais ou menos onde é que tá o original. Essa porra aí do meu tá... Não é I. Ainda tem I vem, né? Ainda tem I decorar as porras dos bagulho que eu botei ali. Mas o original eu já decorei. Cadê? Desejo de controle, desejo ou doença. As duas coisas. Enfim, deixa eu ver. Deus, desejo, Isso aí. Ela diz que quer um homem. Ó, é um desses dois aí, ó. Freud sabia. O feminino desperta o homem não apenas pelo corpo, Ó. ter de destruí-lo. Ele não percebe que projeta nela o que nega em si. Peraí, acho esse. Ela diz que quer um homem presente, Ó. mas se torna objeto neutro. É o... Peraí. Freud sabia. O feminino desperta o homem. Ó, é mais ou menos por esses daqui. Ela pede atenção. Ó, A nova convertida. Isso, esse aí mesmo. Pronto, foi. Só deixa passar. Por isso, eu falo, e porra, mulher recém-convertida, mano, ela sempre vai desejar ter controle sobre aquilo, e entre mais ela não pode ter, né, é vida de solteiro, né. Só, e fininha, a vida de solteiro era diferente da mulher, entendeu? A mulher saiu, é ficar dentro de casa, entendeu? Mas elas não entendem isso não, né, como elas acham que não tem mais vida de solteiro, logo ninguém pode ter, né, parceiro? É euro, né? Ou seja, pros outros não ter nada, né, igual, né? Mas agora, pra ter, só ela pode ter, né? Os outros que se foda, né? Aí não precisa ter igualdade, não, né? Aí, enfim, final, de qualquer forma, geme aí, ri aí, ou você faz é certo, ou você se foge a regra errada, entendeu? Por isso eu falo, eu não me importo com porra nenhuma, entendeu? Se foda, entendeu? Geme aí, ri aí, ou você faz é certo, ou você se foge a regra errada. A nova convertida não abandonou o passado libidinoso, apenas recalcou sob camada de religiosidade. Freud explicava: conversão súbita após promiscuidade é formação reativa, não transformação real. Ela transfere para você conta emocional de todos os homens que vieram antes da conversão dela. O passado sexual não elaborado retorna como sintoma em relacionamento que ela chama de santo. Você não é escolhido por amor genuíno. É selecionado como instrumento de expiação e penitência. Lacan alertava: recalque não é cura. Passado empurrado para inconsciente, contamina presente sempre. A sexualidade dela oscila entre frigidez religiosa culposa e impulsos libidinosos não resolvidos. Freud revelaria: ela busca homem religioso como oposto compensatório dos homens que usou passado. A trincheira precisa entender: conversão sem análise é apenas maquiagem simbólica sobre estrutura intacta. E descubra por que nova convertida é transferência ambulante de passado não elaborado. A trincheira masculina precisa ouvir verdade que ninguém ousa dizer dentro das quatro paredes da igreja. A mulher recém-convertida
não abandonou o passado sexual promíscuo, ela apenas trocou de figurino simbólico. Freud explicava que formação reativa ocorre quando o sujeito transforma impulso inaceitável em seu oposto exagerado, e conversão religiosa súbita após histórico de promiscuidade é formação reativa em sua manifestação mais óbvia. Ela não se transformou, ela recalcou. E recalque não é cura. É empurrar conteúdo psíquico insuportável para inconsciente, onde permanece ativo, operante, contaminando cada decisão que ela toma, incluindo decisão de se relacionar com você. Homem religioso, comportado, que ela jamais olharia quando estava na vida mundana. Agora te busca, não por amor, por penitência. Você não é parceiro. É instrumento de expiação dela. Lacan alertava que sujeito moderno confunde mudança de discurso com mudança de estrutura, e ela mudou o discurso completamente. Antes falava de balada, de bebida, de sexo casual sem culpa. Agora fala de Jesus, de santidade, de pureza. Mas a estrutura psíquica permanece idêntica. Continua operando por mecanismos histéricos, onde corpo é palco de performance para capturar olhar validador. Apenas trocou plateia. Antes performava sensualidade para homens de mundo. Agora performa santidade para irmãos da igreja. Mas performance continua sendo isso. Teatro, encenação. Defesa contra vazio estrutural que nenhuma quantidade de fervor religioso consegue preencher. Freud diria que conversão dela não foi experiência espiritual genuína. Foi fuga desesperada de culpa que promiscuidade gerou, mas que ela nunca elaborou psiquicamente através de trabalho analítico real. O homem ingênuo acredita que Deus transformou o coração dela, que agora ela é nova criatura, que passado foi apagado pelo sangue de Cristo. Mas psicanálise desmonta. Ilusão teológica com precisão cirúrgica. Passado não se apaga. Inscrição psíquica é permanente. Memória corporal de cada homem que passou por ela está gravada em inconsciente, que não esquece, não perdoa, não regenera através de ritual religioso. Pode haver conversão espiritual genuína. Isso a análise não nega. Mas conversão espiritual não equivale à elaboração psíquica de trauma sexual auto-infligido. Ela pode ter encontrado Deus, mas não encontrou a si mesma. Não enfrentou verdade sobre escolhas destrutivas que fez. Não assumiu responsabilidade por danos que causou a próprio corpo e psique através de promiscuidade serial. Apenas depositou culpa aos pés da cruz e seguiu em frente sem olhar para trás. E tudo aquilo que não é olhado retorna. Sempre retorna. Klein desenvolveu o conceito de posição depressiva, onde o sujeito amadurecido consegue integrar aspectos bons e maus de si mesmo, sentir culpa genuína, desejar reparação, e mulher convertida não alcançou posição depressiva. Está presa em cisão primitiva, onde ela antiga era totalmente má, cheia de pecado, e ela nova é totalmente boa, cheia de santidade. Mas cisão não é integração. É defesa contra a complexidade insuportável de reconhecer que mesma pessoa que hoje ora fervorosamente é pessoa que ontem transava casualmente com desconhecidos, então ela mata simbolicamente mulher antiga. Nega continuidade. Finge que não existe conexão entre quem foi e quem é. E espera que você confirme fantasia. Que trate ela como virgem refeita. Como papel em branco onde passado não existe. Mas você não está se relacionando com papel em branco. Está se relacionando com palimpsesto, onde texto antigo foi raspado superficialmente, mas permanece legível para quem sabe onde olhar. A transferência freudiana opera silenciosamente quando ela te escolhe como parceiro pós-conversão. Transferência é repetição de padrões relacionais anteriores em contexto novo. E ela transfere para você conta emocional inteira, que acumulou com homens do passado. Você herda a dívida que não contraiu. Paga juros de empréstimo que outros fizeram, porque inconsciente dela não distingue você dos anteriores. Para a psique dela, você é continuação de série que começou muito antes, apenas com papel diferente no roteiro. Antes eram homens que usavam o corpo dela sem compromisso. Agora você é homem que ela usa para lavar culpa, através de relacionamento aprovado pela igreja. Freud explicaria que você não está sendo amado. Está sendo utilizado em economia psíquica dela como objeto que serve função específica,
provar para ela mesma e para a comunidade religiosa que ela realmente mudou. E prova vem através de capturar homem bom, decente, religioso, homem que valida a conversão dela por aceitar se relacionar com ela. Freud construiu o conceito de recalque para explicar mecanismo defensivo, onde conteúdo psíquico intolerável é empurrado para fora da consciência, mas permanece ativo no inconsciente, gerando sintomas, e conversão religiosa após promiscuidade é recalque em ação. Ela não processou trauma sexual auto-infligido, não elaborou culpa por ter se entregado a múltiplos homens sem vínculo. Não fez luto pela identidade anterior, que precisa ser integrada, não assassinada simbolicamente. Apenas empurrou tudo para baixo do tapete psíquico e colocou Bíblia em cima para segurar. Mas inconsciente não obedece, dogma religioso, não respeita a conversão, não se submete à vontade consciente de esquecer. E tudo aquilo que foi recalcado retorna sob forma de sintoma. Você vai conviver com sintomas do passado sexual dela, travestidos de comportamento religioso. Ciúmes patológicos disfarçados de zelo espiritual. Desconfiança crônica justificada por discernimento divino. Necessidade compulsiva de controle sobre você, racionalizada como cuidado de esposa temente a Deus. Lacan explicava que real é aquilo que insiste em retornar, aquilo que não se simboliza completamente através de linguagem ou ritual, e passado sexual dela é real que insiste. Por mais que ela fale em nova criatura, por mais que cite versículos sobre coisas velhas que passaram, corpo dela guarda memória que palavra não apaga. Cada toque seu vai despertar comparações involuntárias com toques anteriores. Cada momento de intimidade vai reativar arquivo de experiências que ela insiste em negar, mas que permanecem inscritas na carne. Freud alertava sobre a impossibilidade de amnésia verdadeira. Memória pode ser reprimida, mas não destruída. E memória corporal é ainda mais resistente a apagamento que memória verbal. Pele não esquece. Músculos guardam tensões de penetrações passadas. Zonas erógenas foram condicionadas por estímulos que vieram de homens que ela agora finge nunca ter existido. E você vai fazer sexo com corpo que tem histórico, com carne que foi treinada por outros, com psique que compara mesmo negando comparação. A escolha dela por você não foi acaso nem providência divina como ela romantiza, foi cálculo inconsciente preciso. Klein descreveu o mecanismo onde o sujeito busca objeto que permite reparação simbólica. E você é objeto reparador perfeito na fantasia dela. Homem que nunca foi promíscuo, que se manteve puro, que esperou no caminho da santidade, tudo aquilo que ela não foi. Então capturar você simboliza para a inconsciente dela possibilidade de reparar dano que causou a si mesma. Como se relacionamento com um homem puro pudesse retroativamente limpar sujeira que ela carrega. Mas reparação não funciona assim. Não é mágica. Não acontece por osmose moral. Freud seria claro. Você não pode limpar culpa dela. Não pode absolver pecados dela através de bondade sua. Porque culpa dela é estrutural, não situacional. Não vem de atos específicos que cometeu. Vem de estrutura psíquica, danificada por anos de comportamento sexual dissociado, onde corpo era usado sem afeto. A sexualidade dela no relacionamento com você vai oscilar patologicamente entre dois extremos que Freud identificaria como manifestação de conflito não resolvido. Momentos de frigidez absoluta, onde ela se recusa à intimidade alegando santidade, necessidade de jejum, período de consagração espiritual, e momentos de compulsão sexual intensa, onde ela te procura com urgência, que não condiz com narrativa de pureza que vende. Oscilação não é sobre você. É sintoma de guerra interna entre libido que foi recalcada violentamente e impulsos que não se submetem à repressão religiosa. Lacan diria que ela está dividida entre gozo do corpo, que conheceu através de promiscuidade, e gozo do outro, que é aprovação religiosa por castidade performada. E divisão gera instabilidade. Hoje ela quer sexo. Amanhã te acusa de luxurioso por desejar esposa. Hoje te seduz. Amanhã diz que você só pensa em pecado. E você fica perdido tentando entender regras de jogo que mudam conforme o humor dela, conforme fase do ciclo menstrual, conforme sermão que ouviu no culto.
A comparação entre você e homens do passado é constante mesmo quando ela nega veementemente. Freud explicava que comparação é inevitável, porque psique trabalha por associação. Cada experiência nova é processada em relação a experiências anteriores. E ela teve múltiplas experiências sexuais antes de você. Múltiplos homens, múltiplas técnicas, múltiplas performances, banco de dados extenso, que inconsciente dela consulta automaticamente durante intimidade com você. Você é medido contra padrões que vieram antes. Tamanho, duração, intensidade técnica, frequência e medição não é consciente. Ela não pensa deliberadamente, fulano era melhor nisso. Mas corpo dela sabe, e corpo comunica através de reações involuntárias, através de excitação que não vem, através de lubrificação que falha, através de orgasmo que precisa ser fingido, porque comparação inconsciente constatou que você não atinge marcas estabelecidas por antecessores, que ela agora chama de erro do passado, mas que estabeleceram padrão corporal que você não preenche. A narrativa que ela constrói sobre passado é cuidadosamente editada para consumo da comunidade religiosa, e especialmente para você. Freud chamaria isso de elaboração secundária, mecanismo onde ego reescreve história para torná-la aceitável ao superego e ao ambiente social. Ela não conta quantos homens foram, minimiza número 1, racionaliza contextos, transforma promiscuidade serial em relacionamentos que não deram certo. Sexo casual vira busca por amor nos lugares errados. Orgias viram festas onde bebi demais e não lembro direito. Lacan diria que ela reconstrói narrativa no registro simbólico para encobrir real insuportável, que é verdade crua. Ela gozou com promiscuidade, escolheu ativamente estilo de vida sexual sem compromisso. Não foi vítima de circunstâncias, foi agente de próprias escolhas. Mas admitir agência é admitir responsabilidade. E responsabilidade gera culpa, que estrutura dela não suporta integrar. Então constrói versão onde ela foi sempre vulnerável, enganada, machucada por homens maus. E você, ingênuo, acredita. Klein desenvolveu o conceito de posição esquizoparanoide, onde sujeito divide mundo entre objetos totalmente bons e totalmente maus, sem integração, e convertida, opera exatamente assim em relação a passado. Homens anteriores são demônios encarnados que abusaram dela, usaram ela, descartaram ela. Você é anjo enviado por Deus para restaurar ela, honrar ela, amar ela corretamente. Divisão maniqueísta. Não permite que ela reconheça que homens anteriores provavelmente não eram monstros. Eram apenas homens que ela escolheu para sexo casual e que cumpriram papel que ela mesma definiu. E você não é anjo. É homem comum com limitações que ela vai descobrir e que vão decepcionar quando idealização cair. Freud alertava que idealização sempre precede desvalorização. E você está sendo idealizado agora, colocado em pedestal impossível de sustentar. Porque pedestal não foi construído sobre quem você realmente é. Foi construído sobre necessidade dela, de acreditar que encontrou o homem perfeito, que compensa todos os imperfeitos anteriores, e quando você demonstrar humanidade, quando falhar em ser santo que ela projetou, queda do pedestal será brutal. O homem religioso comete erro fatal de acreditar que fé compartilhada garante compatibilidade estrutural. Freud seria direto. Fé não reorganiza a estrutura psíquica, não cura neurose, não integra cisões. Pode oferecer consolo, pode dar sentido, pode criar comunidade, mas não faz trabalho analítico de elaboração que terapia faz. Que ela precisa de terapia, não de mais versículos. Precisa confrontar verdade sobre anos de comportamento sexual dissociado. Precisa entender por que usou o corpo como moeda de troca para a atenção masculina. Precisa rastrear a origem de vazio que tentava preencher através de validação sexual constante. Precisa integrar mulher que foi com mulher que tenta ser. Mas igreja não oferece análise. Oferece perdão sem elaboração, graça sem responsabilização. E perdão sem elaboração não transforma, apenas encobre. Lacan diria que ela permanece alienada de próprio desejo. Não sabe o que quer, não sabe quem é. Apenas sabe o que a igreja diz que ela deveria querer e quem deveria ser.
e vive nessa alienação performando o papel de convertida exemplar, enquanto a estrutura interna permanece caótica. A pressão que ela coloca sobre você para ser homem espiritual perfeito é transferência da pressão interna que ela sente para ser mulher transformada perfeita. Freud explicava que projeção ocorre quando o sujeito atribui ao outro conteúdo psíquico próprio, que não suporta reconhecer em si, e ela projeta em você padrão de perfeição impossível que tenta alcançar. Você precisa orar suficiente, jejuar regularmente, liderar espiritualmente sem falhas, nunca demonstrar fraqueza, nunca questionar doutrina, nunca olhar para a mulher que passa, porque qualquer desvio seu confirma terror dela, que transformação é impossível, que natureza humana não muda, que ela mesma não mudou realmente. Então ela vigia você obsessivamente. Monitora pensamentos através de perguntas invasivas sobre o que você sentiu quando fulana passou. Controla comportamento através de guilt trip espiritual, onde qualquer ação não aprovada vira pecado. E chama controle de cuidado de zelo. De cobertura espiritual. Klein identificaria a ansiedade persecutória primitiva, onde objeto bom precisa ser protegido contra a contaminação por objeto mau, e você é objeto bom dela, que precisa permanecer puro para que fantasia de redenção dela, através de você, se sustente. O casamento com convertida recente não é união entre duas pessoas maduras, é contrato simbólico, onde você assume papel de redentor, e ela papel de redimida. Freud analisaria através de neurose de destino, onde sujeito repete compulsivamente mesmo padrão destrutivo, esperando resultado diferente. E ela está repetindo. Antes buscava validação através de conquistas sexuais múltiplas, agora busca validação através de conquista de homem santo único. Antes media valor por quantidade de homens que desejavam o corpo dela. Agora mede valor por qualidade de homem que aceitou casar com o passado dela. Mudou métrica, mas não mudou o mecanismo. Continua dependendo de validação externa masculina para sentir que tem valor. Lacan diria que ela permanece no registro do imaginário, onde identidade depende de reconhecimento do outro. Não desenvolveu autonomia simbólica. Não construiu valor interno independente de olhar alheio. Apenas trocou o altar onde se prostra. Antes era altar de balada, onde exibia corpo. Agora é altar de igreja onde exibe conversão e você. Você não é marido. É troféu que prova para a igreja e para ela mesma que transformação foi real. É validação ambulante de narrativa que ela vende, mas que a estrutura dela não sustenta. A culpa sexual que ela carrega contamina cada momento de intimidade com toxicidade, que Freud identificaria como superego sádico, operando o superego dela, foi reconfigurado violentamente após conversão. Antes era permissivo em relação a sexo casual. Agora é punitivo, até em contexto de casamento aprovado por Deus. Ela não consegue separar sexo pecaminoso de sexo santo. Para a inconsciente dela, penetração é penetração. Gemido é gemido, prazer carnal é prazer carnal. E tudo isso ativa arquivo de memórias que ela rotulou como pecado. Então o corpo dela trava. Lubrificação diminui porque prazer gera culpa automática. Orgasmo não vem porque render-se à sensação física remete a rendições passadas que agora ela condena. E depois do ato, choro. Crises de consciência. Necessidade de orar pedindo perdão por ter gozado com o marido. Lacan explicaria que ela não atravessou fantasia fundamental sobre própria sexualidade. Continua operando por lógica, onde prazer sexual é transgressão mesmo quando teologicamente aprovado. E você paga preço dessa dissociação. Sexo com ela nunca é leve, nunca é espontâneo, nunca é simplesmente prazeroso. É sempre carregado de tensão, de culpa projetada, de necessidade de validação espiritual posterior. Klein descreveu o objeto interno persecutório, que ataca sujeito por dentro, gerando ansiedade e culpa crônicas. E convertida, tem legião de objetos persecutórios internos. Cada homem do passado que ela não elaborou virou fantasma interno que a acusa. Cada lembrança sexual que ela recalcou virou bomba-relógio no inconsciente, esperando gatilho para explodir. E gatilhos são constantes. Música que tocava em balada. Cheiro de perfume masculino específico.
posição sexual que lembra, noite específica com alguém específico. Cada gatilho detona memória, que detona culpa, que detona crise. E você vira terapeuta não solicitado. Precisa acalmar crises que não causou. Precisa reassegurar valor que ela não sente. Precisa competir com fantasmas que ela mantém vivos através de não elaboração. Freud seria claro: você não pode curar trauma dela, só análise profunda pode. Mas ela se recusa, porque análise exigiria confrontar verdade, que conversão permitiu evitar, que ela gozou com promiscuidade, que escolhas foram dela, que responsabilidade é dela, e confronto com verdade é insuportável para a estrutura que se sustenta sobre negação. A necessidade dela de converter relacionamento em testemunho público revela que Lacan chamaria de dependência do reconhecimento no grande outro para a existência simbólica. Ela não pode simplesmente viver relacionamento, precisa exibir. Precisa que a igreja inteira veja que Deus restaurou ela através de você. Precisa postar sobre bênção de casamento. Precisa dar testemunho de como Deus enviou o homem temente para honrar ela, depois de tanto sofrimento. Narrativa é sempre ela como receptora passiva de graça divina, nunca como agente, que fez escolhas ruins e agora colhe consequências. Freud explicaria através de narcisismo secundário, onde ego fragilizado busca compensação através de admiração externa, e ela precisa de admiração constante. Precisa de comentários dizendo que ela merece felicidade. Precisa de confirmação de que realmente mudou. Porque dúvida interna é corrosiva. Ela sabe que não mudou estruturalmente. Sabe que apenas trocou contexto. Então precisa que ambiente externo confirme mentira que conta para si mesma. E você é peça central dessa encenação. Não pode falhar publicamente. Não pode demonstrar que casamento tem problemas. Porque problema no casamento santo dela ameaça a narrativa inteira de transformação que ela vendeu para a igreja e para si própria. O teste constante que ela aplica em você revela insegurança profunda que Klein identificaria como incapacidade de confiar em objeto bom por terror de que se revele mal. Ela te testa sexualmente verificando se você é realmente puro ou se é igual aos outros que só queriam corpo. Te testa espiritualmente, verificando se fervor é genuíno ou performance. Te testa emocionalmente criando crises para ver se você abandona como anteriores abandonaram. E teste não tem resposta certa. Que armadilha. Se você deseja ela sexualmente, é impuro. Se não deseja, não a ama. Se você lidera espiritualmente, é controlador. Se não lidera, é omisso. Se você fica durante crise, é fraco. Se vai embora. Confirmou que homem nenhum presta. Freud chamaria isso de repetição compulsiva, onde ela recria ativamente situação de abandono que sofreu passivamente múltiplas vezes, porque abandono é familiar, é território conhecido, e permanecer em relacionamento saudável é aterrorizante porque é desconhecido. Então, inconscientemente, ela sabota, provoca, cria drama, até você ir embora confirmando profecia autorrealizável de que ela não merece ser amada. E então volta para a igreja chorando sobre como Deus permitiu mais um sofrimento, mais um teste de fé, mais uma provação, quando, na verdade, foi ela quem destruiu através de mecanismos neuróticos que conversão não curou. A transferência do passado libidinoso dela para você se manifesta em ciúmes patológicos, disfarçados de zelo espiritual, que Freud analisaria como projeção, onde ela atribui a você impulsos que são dela. Ela é quem tem histórico de trair, de buscar novidade sexual constante, de não sustentar vínculos, mas acusa você de potencial infiel. Vigia celular. Questiona amizades femininas. Cria escândalo se você conversa com irmã da igreja e justifica através de discernimento espiritual. Deus mostrou para ela que você está sendo tentado. Sonhou que você estava com outra. Sentiu no espírito que você olhou com malícia. Lacan explicaria que ela projeta próprio desejo, não elaborado. Parte dela ainda quer variedade sexual que teve antes. Ainda sente atração por homens que não são você. Mas reconhecer isso seria admitir que conversão não eliminou a estrutura. Então projeta, coloca em você desejo que é dela e te pune preventivamente por traição
que ela fantasiou baseada em próprio histórico. Klein diria que ela opera por identificação projetiva, onde deposita em você aspectos intoleráveis de si mesma e depois ataca você por carregá-los. E você vive em campo minado, onde qualquer movimento pode ser interpretado como confirmação de suspeita paranoica que não tem base em realidade, mas tem raiz profunda em passado não elaborado dela. A maternidade para a convertida com passado promíscuo carrega dimensão expiatória, que Freud analisaria como tentativa de reparação simbólica através de função biológica socialmente valorizada. Ela não deseja filho por amor maternal genuíno. Deseja filho como prova definitiva de transformação, como selo divino que valida a conversão, como atestado público de que agora é mulher de família, não mais mulher de múltiplos homens. Lacan diria que filho vira significante que tenta fixar significado escorregadio de identidade dela. Ela foi promíscua. Agora é mãe, e sociedade religiosa valoriza mãe infinitamente mais que valoriza mulher sexualmente ativa. Então maternidade se torna projeto urgente. Engravidar rápido, gerar vida, amamentar publicamente na igreja, postar fotos com bebê e versículos sobre bênção. Klein identificaria a tentativa de criar objeto bom externo que compensa objetos maus internos. Filho perfeito que apaga filhos que poderia ter tido com homens do passado. Filho legítimo que redime útero que abortou ou que escapou de gravidez indesejada por sorte. E você? Você é apenas doador de esperma nesse projeto instrumento biológico que permite ela alcançar redenção através de maternidade performada como santidade. O passado sexual dela retorna inevitavelmente através de corpo, que não esquece mesmo quando mente tenta negar. Freud explicava que sintoma conversivo ocorre quando o conflito psíquico se expressa através de manifestação somática, e o corpo dela desenvolve sintomas. Vaginismo que impede penetração, porque inconscientemente ela ainda associa sexo a pecado mesmo dentro de casamento. Anorgasmia porque prazer sexual ativa. Culpa automática que bloqueia a resposta física. Dispareunia porque dor física expressa dor psíquica de histórico não elaborado. Médico não encontra causa orgânica, porque causa não é orgânica, é psíquica. É trauma sexual autoinfligido que nunca foi tratado analiticamente. Lacan diria que real do corpo irrompe onde simbólico falha. Ela tenta simbolizar através de discurso religioso que agora é pura, que Deus restaurou, que passado não importa. Mas corpo não aceita a narrativa. Corpo carrega verdade que boca nega. E verdade somática é que ela abusou de próprio corpo por anos usando como instrumento de validação, em vez de templo de habitação. Klein falaria de ataque interno ao objeto bom, onde ela mesma danificou estrutura corporal através de exposição a múltiplos parceiros, múltiplas experiências, múltiplas invasões que psique não processou adequadamente. A comunidade religiosa funciona como cúmplice inconsciente da não elaboração dela, oferecendo perdão sem exigir responsabilização, que Freud consideraria essencial para a transformação real. Igreja diz que basta aceitar Jesus e tudo é perdoado. Passado é esquecido. Coisas velhas passaram. Nova criatura surgiu, e ela abraça a teologia que permite evitar trabalho doloroso de análise. Não precisa revisitar cada escolha destrutiva. Não precisa sentir peso de consequências. Não precisa fazer luto por inocência perdida e por tempo desperdiçado. Apenas declara versículo e pronto. Está limpa, está nova. Está pronta para casar com o homem santo. Lacan alertaria que discurso religioso aqui serve como defesa obsessiva contra real traumático. Repetição de fórmulas prontas, de versículos decorados, de testemunhos editados, impede confronto genuíno com verdade sobre estrutura psíquica danificada. Klein diria que comunidade religiosa oferece continente falso, onde ela deposita culpa e recebe absolvição rápida, sem elaboração profunda que posição depressiva exigiria. E você se torna parte desse sistema, esperado a confirmar que ela realmente mudou, que Deus fez milagre, que passado não tem importância. Mas importância não desaparece por negação coletiva. Permanece operando nos bastidores da psique dela
gerando sintomas que você terá que gerenciar sem poder nomear causa. A necessidade dela de controlar sua sexualidade revela a projeção daquilo que ela não conseguiu controlar em si mesma. Freud explicaria através de formação reativa, onde impulso inaceitável é transformado em comportamento oposto exagerado. Ela foi sexualmente descontrolada. Agora tenta impor controle rígido sobre você. Monitora pensamentos através de perguntas invasivas sobre o que você sentiu ao ver atriz em filme polícia, olhar através de acusações, se você demora segundo a mais olhando mulher que passa. Controla a frequência de sexo no casamento, através de justificativas espirituais sobre períodos de consagração. E tudo isso não é sobre você, é sobre ela. É tentativa dela de retroativamente controlar descontrole que teve, como se controlar você pudesse desfazer falta de controle que ela teve sobre própria libido. Durante anos de promiscuidade, Lacan diria que ela tenta tamponar falta estrutural através de controle obsessivo sobre objeto externo, que é você. Mas falta não se tampona, apenas se reconhece e se atravessa. Klein identificaria tentativa de reparação onipotente, onde ela acredita que controlando você pode consertar dano que causou em si mesma. Mas conserto não funciona assim. Não é mágico, não acontece por procuração. E você sufoca sob peso de controle neurótico que não tem nada a ver com você e tudo a ver com o passado dela. O fracasso inevitável do relacionamento com convertida recente não é sobre falta de amor ou falta de fé. É sobre impossibilidade estrutural de construir sobre fundação que nunca foi curada. Freud seria pessimista quanto a prognóstico. Lacan, ainda mais Klein, talvez oferecesse esperança condicionada à análise profunda que ela se recusa a fazer. Porque a análise exige atravessar dor, que conversão permitiu evitar. Exige confrontar que corpo foi templo profanado. Múltiplas vezes, não por homens maus, mas por escolhas dela. Exige assumir que vazio que tentava preencher com validação sexual permanece aberto, porque preencher exige trabalho interno que religião sozinha não faz. Exige integrar mulher que foi com mulher, que é sem matar simbolicamente, identidade anterior. Exige sentir culpa genuína seguida de luto, seguida de reparação simbólica, através de escolhas diferentes sustentadas no tempo, e ela não quer fazer esse percurso. Quer atalho teológico, quer declaração de fé que magicamente apague histórico. Quer você como prova viva de que atalho funcionou. Mas atalho não existe em psicanálise. Só existe trabalho longo, doloroso, que descasca camadas de defesas, até alcançar núcleo traumático que precisa ser tocado, sentido, chorado, elaborado. E enquanto ela não fizer esse trabalho, relacionamento com ela será gerenciar sintomas de passado que ela nega, mas que opera ativamente destruindo o presente que vocês tentam construir sobre ruínas não removidas. A narrativa vitimista que ela constrói sobre passado sexual revela mecanismo defensivo, que Freud chamaria de negação da responsabilidade através de externalização da culpa para preservar ego frágil. Ela nunca escolheu promiscuidade. Foi levada por amizades ruins. Foi influenciada por cultura mundana. Foi enganada por homens manipuladores que prometeram amor e entregaram sexo. Sempre há justificativa externa, que a isenta de agência sobre próprias ações. Lacan explicaria que ela se coloca em posição de objeto passivo em narrativa, onde deveria reconhecer-se como sujeito ativo de escolhas. Porque reconhecer agência é reconhecer responsabilidade. E responsabilidade gera culpa que a estrutura dela não metaboliza. Klein diria que ela permanece em posição esquizoparanoide, onde o mundo é dividido entre vítima e inocente, que é ela, e perseguidores culpados que são todos os outros. Mas divisão impede maturação. Impede que ela reconheça a complexidade de situações onde ela também teve poder, também fez escolhas, também causou danos, e você será forçado a validar narrativa distorcida, a concordar que ela foi sempre vítima, que homens foram sempre algozes. Porque questionar a versão dela é questionar a identidade inteira que ela construiu pós-conversão, como mulher que Deus resgatou de vida de pecado imposto por outros.
O dinheiro gasto por ela em procedimentos estéticos pós-conversão revela a tentativa inconsciente de apagar marcas físicas que remetem a período promíscuo através de modificação corporal que Freud analisaria como acting out. Ela muda cabelo radicalmente, ganha ou perde peso significativo, faz tatuagem religiosa cobrindo tatuagem mundana, remove piercings, mas deixa marcas de cicatrizes que contam história. Muda estilo de roupa completamente de sensual para recatado mas exagerado na direção oposta, revelando formação reativa. E cada mudança física é tentativa de criar distância visual entre mulher que foi e mulher que tenta ser. Lacan diria que ela tenta reescrever corpo como texto, onde passado é apagado e presente é inscrito com força, mas corpo não é papel em branco. É palimpsesto, onde escritas anteriores permanecem legíveis sob camadas novas. Klein identificaria a tentativa maníaca de reparação através de modificação externa, que evita confronto interno com dano psíquico, que modificação corporal nenhuma conserta. Que ela gasta recursos, que casal não tem em procedimentos que servem mais à neurose dela que a benefício compartilhado. Você questiona gastos e ela explica que precisa se sentir bem consigo mesma, que está cuidando do templo do Espírito Santo, que aparência importa para testemunho, mas realidade é que está fugindo de próprio reflexo, que ainda mostra a mulher que foi mesmo, sob camadas de modificação pós-conversão. A relação dela com mulheres da igreja expõe inveja primitiva, disfarçada de comunhão, que Klein identificaria como incapacidade de tolerar que outro possua aquilo que ela deseja ter. Ela inveja mulheres que se casaram virgens, que não têm passado para esconder, que não precisam gerenciar culpa sexual crônica. Mas inveja vem mascarada de interesse pastoral. Ela se aproxima, faz perguntas íntimas sobre vida sexual delas com maridos. Compara sutilmente sempre, se posicionando como mais experiente, mais habilidosa, mais capaz de satisfazer homem, porque teve treino que elas não tiveram. Freud explicaria através de narcisismo das pequenas diferenças, onde ela tenta estabelecer superioridade em área, onde sente inferioridade, porque no fundo sabe que inexperiência delas é virtude que ela perdeu. Então racionaliza, transforma perda em ganho. Experiência sexual vira vantagem no casamento. Conhecimento de corpo masculino vira expertise que esposas inexperientes não possuem. Lacan diria que ela inverte valorização simbólica para defender ego contra reconhecimento de que pureza tem valor que experiência não resgata. E você percebe tensão quando ela interage com mulheres castas. Percebe necessidade dela de se afirmar, de demonstrar que mesmo com passado é esposa melhor que a sem passado, de provar que Deus não apenas perdoou, mas recompensou, dando marido tão bom quanto ou melhor que maridos de mulheres que esperaram. Freud desenvolveu o conceito de sintoma como mensagem cifrada do inconsciente, que fala aquilo que consciência não pode admitir. E sintomas dela são mensagens gritantes, pesadelos recorrentes com ex-parceiros sexuais, que ela interpreta como ataque espiritual, quando na verdade são conteúdo recalcado retornando. Crises de ansiedade sem causa aparente que coincidem com datas significativas de relacionamentos passados que ela afirma ter esquecido. Compulsão por limpeza excessiva, que Freud analisaria como ritual obsessivo, tentando limpar sujeira simbólica que sente internamente. Dificuldade de relaxar durante sexo, porque prazer ativa, alarme interno de culpa que bloqueia a entrega. Necessidade de orar imediatamente após intimidade, como se precisasse lavar ato conjugal aprovado por Deus. Lacan explicaria que sintomas são retorno do real, que discurso simbólico religioso não consegue conter. Ela fala em transformação, mas corpo fala em trauma. Ela declara cura, mas psique demonstra ferida aberta. Klein diria que sintomas revelam cisão não resolvida, onde partes dela permanecem presas em passado, enquanto outras tentam habitar presente, e integração nunca acontece, porque ela se recusa a olhar para partes cindidas, preferindo mantê-las separadas através de repressão religiosa.
que intensifica a divisão em vez de promover união. A expectativa irreal que ela deposita sobre você como marido revela fantasia compensatória, que Freud identificaria como idealização defensiva, onde o objeto atual precisa ser perfeito para compensar objetos anteriores imperfeitos. Você precisa ser tudo o que eles não foram, fiel onde eles traíram, presente onde eles sumiram, comprometido onde eles apenas usaram, espiritual onde eles eram mundanos, provedor onde eles eram aproveitadores. Lista é impossível de cumprir, porque não é baseada em você real. É baseada em necessidade dela de acreditar que finalmente encontrou o homem que vale sacrifício de abrir mão de liberdade sexual que tinha. Lacan diria que você é objeto causa do desejo dela. Mas desejo é sempre desejo de outra coisa. Ela não te deseja genuinamente. Deseja a redenção simbólica que você representa. Deseja a validação social que casamento com você proporciona. Deseja apagamento de passado que união com o homem santo promete. Klein explicaria que ela te coloca em posição de objeto idealizado, totalmente bom que não pode ter falhas, porque falha destruiria a fantasia reparadora inteira. Então, quando você inevitavelmente demonstra humanidade, quando você falha em ser santo que ela projetou, quando você se revela homem comum com defeitos e limitações, desmoronamento dela é catastrófico, porque não é sobre você ter falhado, é sobre fantasia dela ter colapsado. E fantasia era o único sustento psíquico que impedia ela de confrontar verdade, que conversão sem análise não curou estrutura, apenas maquiou sintoma. A metáfora final que encerra a análise da nova convertida é brutal como verdade. Psicanalítica sempre é. Imagine casa que pegou fogo. Chamas consumiram tudo. Estrutura ficou carbonizada. E em vez de demolir, reconstruir fundação, erguer nova edificação sobre base sólida, proprietário apenas pinta a fachada de branco, pendura crucifixo na porta e declara que casa é nova. Freud diria que pintura não reconstrói estrutura, crucifixo não restaura fundação. Declaração não transforma a realidade. E convertida fez exatamente isso. Pegou vida sexual promíscua, que carbonizou estrutura psíquica, cobriu com camada fina de fervor religioso e declarou transformação. Mas dentro, estrutura permanece danificada. Vigas de sustentação emocional continuam rachadas. Fundação de identidade continua instável. E você? Você está sendo convidado a morar em construção condenada. A acreditar que pintura nova garante segurança. A investir vida em edificação que pode colapsar a qualquer momento porque nunca foi adequadamente reparada. Lacan alertaria que imagem de transformação não equivale à transformação real. Klein diria que reparação verdadeira exige demolição de defesas primitivas e reconstrução a partir de reconhecimento honesto de dano causado. E ela não fez isso. Não fará porque fazer exige dor que conversão prometeu evitar. A trincheira masculina precisa entender com clareza cirúrgica que nova convertida não é oportunidade de redenção através de amor. É a armadilha psicanalítica, onde você assume papel de salvador, em drama, onde salvação é impossível sem trabalho analítico que ela rejeita fazer. Freud passaria décadas tentando desmontar defesas dela, sem garantia de sucesso, porque resistência é monumental. Lacan seria ainda mais pessimista, alertando que travessia da fantasia fundamental dela exigiria morte simbólica de identidade religiosa construída sobre negação e renascimento como pessoa integrada que reconhece passado sem negar, que assume responsabilidade sem vitimização, que busca reparação através de escolhas sustentadas, não através de performance espiritual. Mas ela não quer integração, quer validação de cisão, quer que você confirme que mulher antiga morreu e nova nasceu sem continuidade entre ambas. Quer relacionamento que funcione como atestado público de transformação que estruturalmente não aconteceu. E enquanto você participar dessa fantasia, estará adiando colapso inevitável, mas não impedindo, porque estrutura não sustenta peso de negação perpétua. Em algum momento racha, e quando rachar, fragmentos vão atingir você que estava dentro da construção, acreditando que declaração de solidez garantia segurança real.
Deixe nos comentários sua experiência com mulher recém-convertida após passado promíscuo. Quanto tempo levou para perceber que conversão era recalque e não elaboração? Quantas crises de culpa sexual você gerenciou sem entender origem? Quantas vezes foi acusado de pensamentos impuros que eram projeção dela? A trincheira precisa de relatos, porque padrão é consistente, e documentação coletiva fortalece mapeamento clínico que protege próxima geração de homens religiosos. Comente se reconheceu ex-esposa nessa análise. Comente se está considerando terminar noivado com convertida recente que demonstra sintomas descritos. Comente mesmo para defender ela, porque defesa gera debate e debate alcança homens que precisam ouvir antes de casar com mulher que transfere para ele passado sexual que nunca elaborou. Marque amigo que namora a irmã da igreja, com histórico mundano recente. Compartilhe em grupos de homens cristãos que precisam dessa perspectiva psicanalítica que teologia sozinha não oferece. Engaje para algoritmo empurrar verdade para a comunidade religiosa, que romantiza a conversão, sem questionar se transformação estrutural realmente ocorreu. Cada comentário salva homem de anos, gerenciando sintomas de trauma sexual que ele não causou, mas que ela espera que ele cure através de amor que sozinho não cura estrutura. Apenas adia colapso. O canal Freud Red Pill enfrenta resistência particularmente forte quando toca em temas religiosos, porque verdade psicanalítica expõe insuficiência de conversão sem análise para curar estruturas danificadas. Igreja quer acreditar que fé basta, que Jesus transforma, que passado não importa quando há novo nascimento. E há verdade espiritual nisso que a análise não nega. Mas verdade espiritual não anula verdade psicanalítica. Espírito pode ser regenerado, enquanto psique permanece fragmentada. Alma pode ser salva enquanto estrutura emocional continua operando por mecanismos neuróticos. E homem religioso precisa dessa clareza para não confundir conversão genuína com recalque sofisticado. Freud nos ensinou que inconsciente não obedece a dogma Lacan. Nos mostrou que real retorna independente de discurso simbólico que tenta contê-lo. Klein nos alertou que posição depressiva exige confronto com própria destrutividade, que maioria evita. Inscreva-se agora se ainda não fez. Ative notificações porque cada vídeo adiciona camada de compreensão sobre estruturas femininas problemáticas que contextos religiosos frequentemente mascaram com narrativa de redenção. Próximo homem que vai pedir convertida recente em casamento pode ser alguém próximo a você. E você tem obrigação moral baseada em conhecimento adquirido de alertar antes que ele assuma a transferência de passado sexual alheio, como se fosse responsabilidade dele curar, através de paciência e oração, o que só análise profunda cura através de elaboração dolorosa. A psicanálise nos deu ferramentas precisas para distinguir transformação real de performance transformacional. Freud mapeou mecanismos de defesa que ego usa para evitar verdade dolorosa. Lacan explicou como sujeito se aliena em discurso do outro, evitando confronto com desejo próprio. Klein descreveu posições do desenvolvimento emocional que maioria não alcança, permanecendo presa em funcionamento primitivo. E tudo isso se aplica perfeitamente à nova convertida, que troca discurso de balada por discurso de igreja, sem fazer trabalho intermediário de elaboração que conecta quem foi com quem tenta ser, através de responsabilização honesta. Não romantize conversão dela. Analise estrutura. Observe sintomas. Identifique mecanismos defensivos e decida conscientemente se quer investir anos tentando construir sobre fundação que nunca foi reparada adequadamente. Comente agora, relatando experiência própria ou de conhecido. Alerte comunidade masculina religiosa, que frequentemente é mais vulnerável a essas dinâmicas por valorizar redenção e perdão sem questionar se elaboração psíquica acompanhou transformação espiritual. Compartilhe onde homens de fé discutem relacionamento e casamento. Marque líder religioso que aconselha casais, porque ele precisa dessa perspectiva para dar orientação mais completa que integra dimensão espiritual
com realidade psicológica. A trincheira cresce um homem desperto por vez. E homem religioso desperto não rejeita a fé, mas adiciona lucidez psicanalítica, que protege contra assumir papel de redentor em drama, onde única redenção possível vem de trabalho analítico que ela precisa fazer sozinha antes de estar realmente pronta para construir com outro. Se te desperta, inscreve-se. Se te confronta, compartilha. Se te incomoda, questiona, mas não diga que não foi avisado. A mãe solo de 30, mas não busca um homem.